pouco mais de uma semana que o Santos viveu a noite mais triste da sua história. Pouco mais de uma semana em que o Santos foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E em menos de pouco mais de 7 dias, nesse meio tempo, teve eleição no clube, 2 técnicos foram procurados, o primeiro até acertou. Aliás, o primeiro tinha acertado com candidatos que perderam a eleição, depois acertou com o que ganhou, depois deu para trás. Depois foi sondado um outro treinador, o Fábio Carille, com passagem pelo Santos, ele disse não ao clube. Jogadores que antes eram quase que uma unanimidade entre a torcida estão mais com um pé fora do que dentro. E aí eu posso citar a Soteldo, João Paulo, até o Rincon, que eu acho uma pena se ele não ficar. Jean Lucas, que a gente comemorou a contratação. Isso tudo num curtíssimo espaço de tempo. E eu cheguei à conclusão, até alertado por um internauta falando sobre esse momento que a gente está vivendo, que assim, a gente está com pressa. A gente tem pressa de consertar o Santos. A gente tem pressa de fazer o clube ser aquilo que ele é, efetivamente. Mas a gente tem que ter a consciência que não vai ser em uma semana, nem em 2, nem em um mês, que o Santos vai ser novamente uma equipe capaz de competir em altíssimo nível com os grandes times do futebol brasileiro. Com esse elenco que está aí, a gente conseguiu fazer alguns bons jogos contra times mais fortes, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Botafogo. Mas a tendência é que o time para 2024 seja diferente. Talvez até tecnicamente um pouco pior do que o que terminou 2023. Aí você vai dizer assim, poxa, mas se for um time pior, como é que a gente vai fazer um campeonato paulista bom e vai voltar para a primeira divisão? Porque nem sempre a técnica resolve. A técnica, a qualidade individual do jogador, quando ela não está a serviço do coletivo ou quando ela não é explorada ao máximo por um bom treinador, quando não há uma resposta coletiva tática, quando você dá muito espaço, quando você tem jogador que male faz uma função só, a tendência é que você tenha problemas. Há times no futebol brasileiro que tem quase que o mesmo nível deste Santos que ainda existe, este elenco que ainda existe. Só que as características físicas gerais desses elencos, desses outros times, eram características mais competitivas. E talvez o Santos tenha perdido isso com alguns jogadores que aí estavam. Ou aí estão, porque a temporada não terminou ainda, Terminou a temporada, mas terminou o ano. Então, eu tenho pressa, também tenho ansiedade. Eu queria o nome de um treinador, eu queria reforços. Mas, do mesmo jeito que a gente ainda está um pouco atarantado e um pouco perdido com tudo que está acontecendo, o mundo olha para o Santos com desconfiança. Os profissionais olham para o Santos com desconfiança. Treinadores, jogadores, executivos, eles olham para o Santos com desconfiança. Eles só vão ter confiança no Santos de novo quando houver uma base de reformulação que fique clara e evidente para todos. O Santos se movimenta nesse instante para fazer com que alguns jogadores sigam as suas carreiras. Depois disso, quando chegar o momento da reapresentação e um número elevado de jogadores não estiver mais no elenco, a gente vai saber, por exemplo, quanto o Santos vai ter economizado ou vai estar economizando de salários para investir em reforços. Isso é um ponto. Isso não impede que as negociações aconteçam. Também toda a situação do clube, a gente precisa ponderar que isso pode estar mexendo, inclusive, com o discernimento de quem dirige o clube agora, mesmo que extraoficialmente. E não dá para afirmar que se fosse outro estaria melhor. Poderia estar, poderia. Mas fazer uma comparação com quem não vive aquela situação ou quem
hipoteticamente poderia viver e melhorar ou piorar, é muito complexo. É difícil dizer, se fulano de tal tivesse ganhado a eleição, a gente já tinha técnico, já teria reforços e tal. Não sei dizer, não posso afirmar isso. Posso até imaginar que há chance de acontecer, mas ninguém tem como afirmar 100% isso. O fato concreto é que o Santos tem esta diretoria, que tem esta linha de trabalho, né, que não vai atrás de executivos do mercado, que não tem identificação. A linha do Marcelo Teixeira é essa, né? Quem votou nele sabia que ele ia trazer o Léo, que ele ia trazer o Elano, que ele ia trazer outros jogadores, que ele não ia trazer o Falcão, que ele não ia trazer o Alexandre Matos, até porque o Santos, para trazer um executivo desse tipo, Rodrigo Caetano, acho que é Rui Costa, esses caras aí, né? Você tem que ter um dinheiro que o Santos não tem, de um investidor, né? Então o Santos tem que trabalhar com a criatividade. Então, eu neste vídeo aqui estou propondo ao torcedor que ele respire. Sei que é difícil. Uma semana depois a gente queria soluções para os problemas. A gente queria já um Santos de primeira divisão, de nível Libertadores, mas não vai ser, gente. Não vai ser. A gente tem condição de ter um time melhor do que 90% das equipes que vão jogar o Campeonato Paulista. É nossa obrigação. A gente pode ter time pior que o Bragantino, o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras. Mas em relação aos demais não dá para aceitar. Temos que ter time no mínimo igual para competir com esses aí, ser pelo menos semifinalista ou quinto colocado e garantir a vaga na Copa do Brasil. E na Série B, a Série B é um nível mais baixo, né? Se o Santos tiver uma capacidade de competir um pouco melhor do que tinha anteriormente, ele consegue fazer uma boa competição, mas precisa competir. Não dá para competir com jogadores que, como o Soteldo, o Jean Lucas, por exemplo, eles, na hora do vamos ver, não entregaram, né? E outros aí, Mendonça, tem que ser gente talhada para a missão de jogar uma competição desse tipo em 2024. Então eu percebo que o movimento hoje é de limpeza, tentativas pontuais para se acertar aqui ou ali. E o Santos vai ter treinador, gente. Ele vai ter treinador. Talvez não seja o treinador dos nossos sonhos. Talvez cometa-se até um equívoco em relação à escolha do treinador. Ou a conclusão de que não tem ninguém e que vai ter que ir com o que tem por aqui. Que eu acho um erro, né? O Marcelo Fernandes não tem nem clima junto à torcida para ele retomar o trabalho dele. O Elano não tem nem experiência o suficiente para iniciar um trabalho no clube na segunda divisão. Não há a menor chance disso acontecer. Eu acho. Tem que haver uma busca correta por um profissional que possa agregar quem está no clube. A ideia do presidente Marcelo Teixeira de ter essa blindagem de ex-jogadores do departamento de futebol. Isso precisa ser entendido não como uma ameaça ao treinador, mas sim como uma proteção a ele. E isso precisa ficar muito claro. Precisa ficar muito claro com os profissionais, com a direção do clube, para que não haja essa visão de fora que dizem que o Thiago Carpini teve, de que tem pessoas dentro do clube que estarão lá a todo momento para tomar o lugar do profissional que for contratado. Eu não acredito nisso. Mas essa mensagem precisa ser muito bem passada para empresários de treinadores e para os treinadores especificamente. Então, vamos respirar, vamos ter calma, aguardar os movimentos de mercado. Nesta quinta-feira, algumas situações foram faladas e eu vou refletir sobre elas a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef. No WhatsApp 11 987984884, 11 987984884.
Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhar o link dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, o que nós ouvimos e acompanhamos nesta quinta-feira? Que o Santos tentou o Fábio Carille, ele disse não, tem uma multa lá de $1 milhão para pagar para o time japonês, ele tem mais um ano de contrato e ele também talvez não tenha entendido que fosse um bom momento para ele voltar para o Santos agora. Então disse não. Quem está no mercado? Barbieri, Gareca, Armando Evangelista, Pepa, é que tem estrangeiros nessa lista. O Marcelo Teixeira disse na campanha que ele não é contra técnico estrangeiro. Tanto é que citou nominalmente o Vojvoda e o Caixinha. Há quem diga que o Galo não gosta de técnico estrangeiro. Mas, se houver uma boa oportunidade de ter um profissional aí qualificado, por que não? O Galo é um cara inteligente, não imagino que ele fosse deixar que esse tipo de coisa impedisse de um bom profissional vir para o Santos. O Santos já está em busca do plano C, ou do plano D, não sei, né? Porque acho que o A era o Vojvoda, o B era o Carpini, o C foi o Carille, o D sabe Deus quem será. Então, vamos aguardar. Pré-temporada mesmo começa em janeiro, então temos alguns dias ainda para apalavrar jogadores e definir treinador. Se isso vai ser anunciado, se vai ser assinado, porque em tese o Marcelo Teixeira não pode fazer isso ainda. É outra história, vamos aguardar. Mas estão pipocando várias situações, por exemplo, que o Santos tem uma tentativa de trocar o Lucas Braga pelo goleiro Ivan. O Ivan, que na Ponte Preta surgiu muito bem, né? Mas que não jogou no Corinthians, ele era terceiro reserva lá, né? Ele viria para compor o elenco de goleiros do Santos, porque ao mesmo tempo fala-se no Rafael, a volta do Rafael, que eu acho ótimo, sinceramente. Eu acho que o Rafael ele exige, ele tem um tipo de liderança que eu vejo muito mais saudável, muito mais positiva que a do João Paulo, por exemplo, né? Eu acho que ele traria uma outra energia, até pela história que ele tem no clube. E como o Cruzeiro aparentemente tem interesse no Lucas Lima, então o Santos poderia aí promover essas trocas. O Mano gosta do Lucas Braga, o Santos teria 2 goleiros. O que automaticamente, se o Santos está buscando goleiros, é que o João Paulo não vai ficar, né? Ele parece que tem uma sondagem do Grêmio e assim, funciona assim. Os empresários estão autorizados a procurar clube, o Santos não vai segurar ninguém. Todos eles estão autorizados a procurar clube. Então, se o João Paulo, com o histórico que ele, com o cartaz que ele teve no Santos de defesa, não arrumar um clube para jogar, ou na Série A ou fora do Brasil, olha, eu vou te contar. O Vladimir precisa falar com ele, conversar com ele, numa boa, né? E rescindir o contrato, como aliás o noticiário de hoje traz, que o William Maranhão está negociando rescisão, né? Ele sabe que não vai jogar aqui, que vão ficar emprestando. Talvez tenha uma boa consciência da situação do clube. Então o William Maranhão tá rescindindo, né? Lucas Braga, que é torcedor do Santos, enfim, legal, mas vai jogar no Corinthians, é profissional. Se o João Paulo for embora, se vier o Rafael, né? Se esses jogadores se adequarem, o Santos já troca os 2 goleiros. Troca os 2 goleiros, né? Na zaga, o Santos, eu acho que vai vender o Joaquim quando vier a proposta. Num primeiro momento talvez não saia, mas vai vender. Então vai ficar o Messias, o Basso não sei se fica, né? Porque o Santos está pagando ainda, precisa ter proposta. Mas tem o Jair, que tem que ser titular nessa temporada. É o jogador que tem mais qualidade para a gente potencializar neste ano, né? Até para uma futura venda, então o Jair precisa jogar. E o Santos está trazendo o Luiz Felipe de volta.
aquele jogador que grande parte da torcida não suporta, mas que fez uma boa Série B no Atlético Goianiense. E agora? Então o Luiz Felipe vai voltar para compor o grupo, a zaga. Jair, Luiz Felipe, Messias, Basso, Joaquim e o Zabala, que daqui a pouco volta de lesão. Ainda tem o Alex, que volta de lesão, né? Então, os zagueiros do Santos vão ser esses aí. Lateral esquerdo tem o Felipe Jonathan, que vai voltar. Tem o Kevson, que é menino. O Dodô, se pudesse também ir embora, né? Ok, ajudaria. Citei agora há pouco que o Tomás Rincon, se tiver proposta, talvez não segure, eu acho lamentável. Precisa resolver a situação do Pituca. O salário que o Andrés Rueda acertou com ele, hoje me parece fora da realidade do Santos. Vai ter que renegociar. E aí é a hora do cara provar que é santista, como ele diz, né? Porque ele deve ter ganho um bom dinheiro no Japão. E aí não sei se pode ser feito um contrato no seguinte sentido de, olha, nesse primeiro ano aqui para a gente subir, você ganha menos e se subir depois a gente promete reajustar você e tal. Se o Santos vai perder tanto jogador, o Pituca seria fundamental. Mas a gente precisa ver o quanto o cara vai abrir mão para ajudar o clube nesse momento. Aliás, é isso. Quando eu falo de trazer jogadores que tenham esse entendimento da realidade, não só o William Maranhão, por exemplo, está sendo legal, rescindindo o contrato com o Santos. E quem for ficar vai ter que ficar entendendo a realidade e ajudando o clube, inclusive no aspecto financeiro, para não acontecer o que aconteceu agora. Que o Rueda teve que ir lá recorrer ao tal do funding e já está devendo mais não sei quantos milhões lá, porque teve que pagar 13º e pagou, né? Pagou o 13º da galera aí, mais o salário de dezembro. Então, são essas movimentações, especialmente de limpeza de elenco. Inclusive está tendo limpeza no elenco do feminino também, mas isso eu vou falar num outro momento, tá? Num outro momento eu vou falar sobre isso. Então, a sensação que eu tenho é que o Santos busca resolver tudo o máximo possível. As negociações devem estar aceleradas, no sentido de que esse fica, esse vai, esse a gente negocia, esse a gente vende, esse a gente rescinde, né? Para limpar a área, para baixar de 50 e tantos jogadores para metade disso. E aí você poder agregar alguns de fora, subir eventualmente alguns atletas da base e montar um elenco para janeiro, para entregar na mão desse treinador que a gente não sabe quem é ainda. Então, meus caros, eu depois de, repito, uma semana aí pós-rebaixamento, cheguei à conclusão de que não adianta ficar acelerado, não adianta achar que vai se resolver tudo de uma hora para outra. Eu também tinha pressa em relação ao treinador, mas vamos lembrar que no próprio Campeonato Paulista e no primeiro mês dos estaduais vai ter dança de mercado, vai ter dança de cadeira, vai ter movimentação de mercado, vai ter técnico que vai cair e tal. Não sei, vamos ver o que acontece, né? Acho que agora a gente precisa respirar, ter um pouco de tranquilidade e deixar as coisas acontecerem. Eu tenho certeza que as pessoas no clube estão preocupadas, estão tentando, elas vão errar, vão acertar, né? É o estilo de trabalho delas. Quem não gostou da eleição, vire sócio e mude a realidade. Se o seu candidato ficou em segundo lugar, ficou em terceiro, ficou em quarto, ficou em quinto, né? Mas você não votou, então vira sócio e vota. Porque a maioria optou pelo estilo do Marcelo Teixeira. É esse estilo aí, com o Léo por perto, com o Elano por perto, com o Marcelo Fernandes, com vários jogadores, com as pessoas da política. Ele foi em Brasília, lá junto com o Júnior Bozella, com o Paulo Alexandre Barbosa, para finalizar com o Alckmin, lá para finalizar a compra do CTR Pelé. É o estilo dele. Trabalhar nos bastidores, com a política, com ex-jogadores. Algumas áreas específicas eu tenho curiosidade, por exemplo, o marketing tem que ser entregue para alguém que realmente seja P das galáxias no assunto, né? Não dá para a gente imaginar um Santos do Novo Tempo com um profissional de marketing que seja um professor de universidade, um
alguém de uma agência aqui de Santos e tal. Não dá para ser assim, tem que ser alguém de marketing esportivo top, top mesmo. Mas isso a gente já vai saber, porque daqui a pouco ele vai assumir o clube efetivamente e aí teremos o conhecimento sobre isso. Enquanto isso, o que pode ser feito é negociar rescisões, saídas, mudanças e eventualmente, quem sabe antes do final do ano, deixarem, olha, fulano de tal está contratado. Quem vai assinar o contrato com ele? O Rueda vai assinar o contrato com ele, porque o Marcelo Teixeira não pode assinar o contrato. Vai ter aquela confiança do cara esperar até o dia 2, né? Quando o Marcelo Teixeira estiver lá, já pode botar o documento para valer ali. Vamos aguardar, né? Até porque, como eu disse, se o cara dá a palavra ao clube e dá para trás depois, é sinal que não serve. A gente precisa se livrar desse tipo de gente no Santos Futebol Clube, tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana. Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Também Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.